Olá, tudo bem por aí? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao RDTV. Hoje a gente recebe aqui nos nossos estúdios a coordenadora de agronegócios da Sicredi Centro-Norte, Cristiane Paiva. Cristiane, seja muito bem-vinda. A gente vai falar hoje sobre esse crédito disponível aos associados do Sicredi em Mato Grosso, Pará, Rondônia, Acre e Amazonas, né? Eles terão aí uma disponibilidade de 5 bilhões em créditos para custeio e investimentos no Plano Safra, correto? Correto. Obrigada, Felipe, pelo convite de estar falando com você, né, com os ouvintes e também com os nossos associados produtores rurais. É isso, né? Desde o dia 1º/7, nós já estamos com os recursos do novo Plano Safra, né, 21-22, à disposição dos nossos associados produtores rurais em todas as nossas agências, na nossa regional, né, Centro-Norte, que abrange os estados do Mato Grosso, Pará, Rondônia e Acre. Está aí reservado 5,5 bilhões de reais para os produtores acessarem recursos tanto para custeio, investimento, comercialização. Quando a gente considera todo o sistema Sicredi, né, nós temos aí cerca de 32 bilhões de reais disponível para os produtores rurais em todo o país, né, também para custeio, investimento e todas as demandas que esses produtores rurais têm na sua propriedade rural, o Sicredi está já pronto para atender. Qual que é a importância, né, destes recursos aí disponíveis aos produtores, né, principalmente aqui em Mato Grosso? Tá no DNA do Sicredi, né, o agro. O Sicredi nasceu desse mundo agro desde a sua fundação há mais de 115 anos. Então, primeiro vem a importância que a gente dá para quem produz, para quem gira a economia. Então, a gente tem muita responsabilidade com isso. O mais importante disso é a gente conseguir fazer com que o recurso chegue na mão do produtor rural na hora que ele realmente precisa, para comprar os insumos, para fazer, né, os investimentos que ele precisa na propriedade, pagar os funcionários, fazer o capital de giro dele. Essa é uma preocupação que a gente tem do recurso chegar na hora certa e no volume certo que o produtor precisa. De onde que estes recursos são provenientes, Cristiane, e como que o produtor pode ter acesso a ele? Os recursos do crédito rural, a origem deles é a captação que a nossa instituição faz. Então, a gente tem investidores que aplicam os recursos no Sicredi. Este recurso volta em forma de crédito rural para estes produtores. Além disso, o Sicredi faz captações no mercado, né, no mercado interno e externo. E o objetivo é que a gente consiga as melhores condições de mercado na hora certa que esse produtor, para ele fazer os investimentos na propriedade. E como que ele tem acesso, né? Basta procurar uma agência do Sicredi? E também como que vocês identificam qual que é este melhor momento, né, para o produtor? O produtor ele precisa procurar uma de nossas 200 agências que a gente tem em mais de 154 municípios na nossa região, procurar os nossos consultores financeiros, né, que são os nossos gestores da agro, que entendem deste negócio e conseguem prestar uma consultoria financeira para identificar qual a real necessidade daquele produtor naquele momento. Então, o produtor procura uma agência, nessa conversa a gente vai entender se a demanda dele é para um custeio, seja de grãos, na parte de pecuária, um investimento para reformar um pasto, construir um curral, construir um armazém, instalar sistemas de irrigação, de energia fotovoltaica, que é uma coisa que os produtores rurais têm investido muito nas propriedades nos últimos anos. Então, a gente tem esse time preparado lá na ponta para prestar essa consultoria financeira. A gente pode falar então de repente, 3 linhas. Me corrija se talvez esse não for o termo correto, né? A gente tem aí crédito para operação de custeio, de investimento, comercialização e industrialização, né? Você pode falar para a gente qual que é as principais diferenças entre essas linhas? Claro. A gente chama isso de finalidades do crédito, né? O custeio é aquele recurso que o produtor rural busca para girar a demanda dele por crédito para uma safra. Comprar os insumos, as sementes, os defensivos, os fertilizantes para produzir a soja ou milho daquela safra, ou algodão, né? Ou medicamento, vacina para o gado. É aquilo que gira uma safra, que geralmente dura 1 ano, né? A cultura, né, dos grãos são as principais culturas aqui do estado. Quando a gente fala de recursos para investimento, é aquele recurso que o produtor busca para fazer grandes investimentos na propriedade por longos anos. Por exemplo, a construção de um armazém. Ele não vai durar só 1 ano na propriedade. É uma construção, uma infraestrutura que ele está investindo na propriedade e que vai durar e servir aquele produtor por vários anos. Reforma de pastagem, construção de cerca, né? Instalar sistema de irrigação. Isso é o que a gente chama da finalidade de investimento.
A comercialização é quando o produtor rural, né, termina a colheita, ele tem uma necessidade de recurso para, né, alinhar ali seu fluxo de caixa, seu capital de giro, mas ele ainda não quer vender a produção dele naquele momento. Ele quer esperar uma melhor oportunidade de preço, um melhor negócio. Então, a gente pode fazer uma operação de crédito de comercialização, certo? Para dar esse fôlego para o produtor rural. E a industrialização é quando o produtor, por exemplo, ele produz o leite, mas ele industrializa e faz o queijo e vende esse leite industrializado em forma de queijo, né? Um produtor de frutas que faz geleias, compotas. Então, o produtor não só produz a matéria-prima, mas como ele industrializa isso na propriedade rural dele. Com relação ao perfil aí do produtor mato-grossense, né, existe alguma dessas finalidades de crédito que vocês identificam como a maior necessidade daqui do produtor? Sim, no Mato Grosso hoje a maior demanda ainda é por recursos de custeio, né? A gente vê aí a cada ano safra um aumento do custo de produção, então o produtor precisa cada vez mais acessar mais recursos para produzir aquela mesma quantidade diária, mas a gente também tem uma característica aqui no nosso estado, é que né, a gente ainda é uma fronteira agrícola, então os produtores ainda estão aumentando a área produtiva, arrendando mais áreas, a gente tem regiões que está em transformação, que antes era uma região de pecuária, e agora está se transformando numa região de lavoura. Então, o produtor está cada vez mais entendendo de integração lavoura-pecuária e tudo isso aumenta a demanda de crédito para ele fazer todo este ciclo. Então, a demanda por custeio aqui no estado, ela ainda é maior. Cerca de 70% dos recursos que a gente libera a cada ano safra é para finalidade de custeio. Com relação aos investimentos, né, quais as expectativas aí para essa safra 2021-2022? Com relação ao Sicredi, né? Como que vocês veem isso? Isso. Para recursos de investimento, hoje a nossa principal fonte, né, de repasse são os recursos do BNDES. E aí nós temos linhas desde para aquisição de maquinários e equipamentos, né, tratores, colheitadeiras, desde aquisição de matrizes, reforma de pasto, construção de armazéns, que é uma linha que nesse plano safra agora o governo federal aumentou consideravelmente, né, a reserva de recursos para essa linha de armazéns. A gente no Mato Grosso ainda tem um déficit de armazenagem muito grande, então a gente viu com muito bons olhos esse posicionamento do governo federal de reservar um recurso 84% maior do que o reservado na safra passada. Então o Sicredi, né, em todo o sistema, né, nacional, a gente está esperando aí liberar mais de 12 bilhões de reais para as necessidades de investimento do produtor rural. O valor é 35% maior que previsto da safra anterior, né, que você já mencionou, inclusive. O que aconteceu, né, para que fosse disponibilizado esse recurso a maior, né? Como que o Sicredi conseguiu, de repente, esse recurso maior? O primeiro ponto é que o Sicredi tem um compromisso com quem produz, né? O associado é dono dessa instituição. Então, se a demanda por crédito rural dele aumenta a nossa responsabilidade em ter esse recurso à disposição do nosso associado, né? Junto com isso, se deve ao aumento do custo de produção, então a demanda dos produtores aumentou, além dos investimentos na propriedade, os produtores investindo cada vez mais, a fronteira agrícola, mas o que mais reforça mesmo é a nossa responsabilidade de atender o que esse produtor rural precisa no momento que ele precisa. Cristiane, a gente já está se encaminhando para o final, né, da nossa conversa. Eu quero deixar um espaço aqui para você fazer suas considerações finais e aproveito para agradecer a sua presença e o espaço aí cedido ao Sicredi. Obrigada, Felipe. Bom, dizer aos produtores rurais e associados do Sicredi que podem procurar nossas 200 agências na nossa região. Nosso time está pronto, preparado, né, para atender e prestar consultoria financeira adequada, entender as necessidades desse produtor, liberar o recurso na hora que ele precisa, bem como os investimentos também, né, para esse produtor investir o lucro que ele tem a cada safra com o Sicredi, que isso é o que a gente tem de mais importante, né? O recurso que a gente capta e empresta na região, ele fica na região. Esse é o ponto mais positivo do cooperativismo. E para quem não é associado ainda, né, procure uma de nossas agências para fazer parte desse movimento tão bacana que é o cooperativismo. Cristiane Paiva, muito obrigado mais uma vez. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Siga-nos nas redes sociais e acompanhe o RDTV lá no YouTube. Até mais, um abraço.